Dá para dizer que o alcance e o tamanho do Flow hoje, eles são alinhados com o que a gente estava querendo fazer, quando a gente começou a pensar na possibilidade da existência de um ecossistema e de um mercado de podcast. Então, a gente, com isso na cabeça, que a gente, lá quando começamos a ganhar dinheiro, a gente pensou que a gente poderia ser dono de um bolo inteiro pequenininho ou de uma fatia de um bolo muito maior, a partir do momento que existe um mercado, né? Que existe gente olhando para isso como uma possibilidade, por exemplo, para anunciar ou para fazer qualquer outro tipo de coisa. Um projeto, qualquer coisa assim. Então, nesse momento que a gente começou a expandir e a criar programas para que fosse viável um mercado ali. E começamos a ajudar outros que estavam surgindo também. Então, hoje, o Flow ele funciona como um hub que facilita a criação de conteúdo, por enquanto muito focado no podcast, em mesa-cast, né? Esse tipo de conteúdo parecido com o que eu crio, mas com também outras possibilidades. Então a gente já está olhando para outros tipos de conteúdo e com essa ideia, e tem um time meio para isso, para ajudar a facilitar, a criar conteúdo. Por exemplo, vamos lá, dentro do Flow Sport Clube, que começa como um podcast com convidados e tal, vem o convidado, meio parecido com o Flow, só que focado em esporte. Hoje ele já tem, dentro do canal, outros programas focados em outro tipo de conteúdo que não necessariamente o podcast, sabe? Então é isso que a gente está tentando fazer. A Flow House, por exemplo, que é uma outra coisa que a gente pretende, que está prevista para esse ano, vai ser um lugar onde a gente consegue fazer isso de uma forma física, sabe? Com salas para, vamos dizer que a gente tenha alguém que queira fazer um programa e não tem uma sala, lá a gente vai ter esse tipo de espaço, lá a gente vai ter um espaço para apresentações ao vivo, então eu poderia fazer um programa lá ao vivo e outros criadores que não eu poderão usar o espaço lá para fazer esses programas ao vivo. Então pode ter um show de comédia, pode ter uma gravação de um show de comédia, alguma coisa assim. Então acho que é para aí. A gente está tentando meio que mexer na comunicação do Brasil de uma forma mais autêntica. Porque talvez a autenticidade seja a palavra-chave aí dos próximos anos. Existe um cenário em que eu vou saindo de cena e, assim, esses outros... O que a gente está fazendo em volta vai tomando esse lugar. Não é nem tomando esse lugar. Talvez essa não seja a melhor forma de me expressar. Isso tem a ver, inclusive, com para onde vão ou para onde eu acredito que vai esse mercado. Que eu tenho o meu espaço aqui e suponho, e acredito que hoje em dia programas que pareçam com o meu, que já existem outros programas que parecem com o meu, mas eu acho que para surgir programas assim, mais gerais, que conversam com uma quantidade maior de especialidades, tá mais difícil, porque já existem alguns programas consolidados aqui. Mas existe ainda um mar de possibilidades de programas, de conteúdos a serem criados, que explorariam outras, ou até alguns nichos e dentro dos nichos ainda. Por exemplo, o Flow Sport Clube é um programa que trata de esportes. Mas dentro do Flow Sport Clube, a gente ainda não tem, por exemplo, um programa que trata só de tênis, sabe? E se você consegue fazer, e se é possível criar um conteúdo que seja relevante e referência, por exemplo, dentro desse nicho, desse pequeno nicho, já é algo que tem ali a possibilidade de se tornar viável a partir do momento que você consegue monetizar a sua própria audiência e tudo mais. Então tem um caminho para seguir ainda extenso, eu acho amplo, na verdade, na criação de conteúdo, inclusive na criação de conteúdo de mesa cast, que a galera fala, não, já tá saturado, já tem um monte e tal. Tem um monte se você tá tentando fazer igual o que todo mundo tá fazendo, né? Mas ainda tem um mar de possibilidades. E de vez em quando surgem alguns programas que são que meio que funcionam mais ou menos como eu tô te falando. Existe um programa chamado Santo Flow Podcast. É um programa que surgiu pouco, assim, um tempo... Quando a gente virou, já devia ter uns 2 anos de Flow, uma coisa assim, os caras criaram o Santo Flow Podcast inspirado. E eles fizeram isso antes da gente mencionar ou sequer identificar que isso seria uma tendência. Que eles fizeram um programa dentro do catolicismo e eles falam para esse grupo de pessoas e se tornaram referência no mundo dessa parada. Hoje eles cobrem eventos
sei lá, aqui em São Paulo é Expo Católica, eles que cobrem. Entendeu? Então, não é muito óbvio, mas é uma possibilidade, sabe? Eu acho que esse tipo de conteúdo, ele tem uma característica interessante que é uma possibilidade mais, não digo rápida, mas ela é mais sólida quando a gente está falando de numa geração ou numa geração de autoridade, sabe? Não é à toa, por exemplo, que a gente vê pessoas que o cara é coach ou ele está tentando vender algum produto e no perfil dele ele simula que está num podcast, fala uma parada seríssima, não sei o quê, com uma legenda e tal. Então tem esse aspecto, tem esse lance da autoridade no podcast, sabe? E eu acho que ele pode servir como, vamos lá, ele pode ser um primeiro passo numa estratégia de marketing digital, por exemplo. Daí outras coisas são possíveis. Talvez a mais óbvia e a mais eficiente seja a monetização da própria base. Então, se você criou um ecossistema, não precisa nem ser um ecossistema, mas se você criou ali uma comunidade que ela está disposta às vezes, tão somente ao que teu conteúdo continue existindo e ela financia aquilo ali de alguma forma, que é uma parada extremamente comum, inclusive, nos Estados Unidos, mercados mais desenvolvidos digitalmente, né, no digital. Isso é muito comum. Então, canais de 100 mil inscritos em lugares assim, eles funcionam, sabe? Falando especificamente sobre Dungeons and Dragons, que é um jogo de RPG, sabe? Então, ver que isso existe já indica algo, existe um caminho ali, a gente talvez não tenha... Ninguém foi lá e roçou ainda o caminho. Foi o que o Flow Podcast fez no lance do podcast, do MesaCast, né, no Brasil. Que os podcasts já existiam há muito tempo e a gente veio com olha, isso existe aqui também. Capinamos e hoje é o mercado, né? Hoje tem um MesaCast no Big Brother, né? O jeito que a gente faz para entender qual que é a nossa audiência, a gente tem algumas ferramentas para isso, né? Eu acho que a mais eficiente é a que as próprias redes sociais entregam pra gente. Então, já que quem está assistindo a gente já inseriu os dados ali e já fez a sua conta, não sei o quê. Então a gente tem especialmente no YouTube, a gente tem uma ferramenta bastante completa com questão de idade, de, sei lá, de região, de interesses. A gente tem uma ferramenta bastante interessante nesse sentido que ajuda a gente a entender perfeitamente, quase que perfeitamente, quem que é o nosso público, inclusive é entre 18 e 35 anos. Então é um jovem adulto ali, sabe? Tem de tudo, mas a maioria a massa é de homens de 18 a 35 anos, sabe? Que é mais ou menos o esperado mesmo, porque eu sou um homem e tal, né? E isso é uma parada que, como grupo, a gente tenta alcançar outros públicos também. Então, analisando isso, inclusive, foi que a gente decidiu que o primeiro programa que a gente pôs dentro da nossa casa mesmo foi o Vênus, sabe? Não foi o primeiro que a gente ajudou a nascer, mas foi o primeiro que a gente fez um contrato, isso aqui a gente quer que exista, sabe? A gente quer que exista aqui. Que é um programa tipo o Flow, só que com a visão de mundo de mulheres. Vamos ver o que as mulheres pensam aqui e tal. E essa é a ideia. Inclusive agora o Vênus está passando por um relançamento que a gente está tentando criar algo ainda mais abrangente, sabe? Dentro do universo das mulheres. Porque é aquilo que eu te falei. Eu acho que o podcast, hoje em dia, ele está parecendo que dá para fazer algo a mais. Até no Flow Podcast, a gente está querendo, dentro do canal do Flow Podcast, criar conteúdo que seja além de um episódio numerado do Flow Podcast. Até para me ajudar a proteger o episódio numerado do Flow Podcast. Porque à medida que eu consigo fazer outras coisas funcionar aqui, eu consigo fazer o meu episódio numerado do jeitinho que eu quero sempre. E aí, sabendo qual que é a galera que tem ali no Flow Podcast, eu consigo também identificar lugares que eu ainda quero chegar. Então, vamos dizer que eu quero chegar com conteúdo sobre ciência, por exemplo, né? Então, galera aqui da ciência e tal, identificando a galera que a gente não estava conseguindo ver, sabe? E pelos interesses e coisas assim. Não só por isso, também tem... claro que há uma análise mais ampla do que isso, mas entra nesse jogo entender exatamente quem é o nosso público. E é claro que ajuda também quando a gente vai comunicar com quem poderia estar anunciando com a gente, né? Às vezes eu penso assim, por que não tá rolando? Por que a gente não consegue ter ninguém anunciando na gente
sobre esse aspecto aqui que acontece todo o programa, por exemplo, sabe? Ou que a gente já identificou que a nossa galera se interessa daquilo ali. Então, daí vem, por exemplo, o cara do implante, né? Que é o cara que ele tá tentando falar mesmo. É essa galera dessa idade aí, talvez um pouquinho mais, mas dessa idade aí, sabe? Então, funciona para nós, tanto para entender e entregar para nossa audiência, para nossa comunidade, como também para mostrar para parceiros, possíveis parceiros, né? Para eles entenderem que, putz, ali, ó, é possível. Sobre as marcas que procuram hoje, eu não sei se eu tenho restrição. Eu não sei. A verdade é que eu não sei se há uma sensação geral que o Flow Podcast em si é um lugar seguro. O que eu quero dizer com isso? Os episódios numerados do Flow Podcast, eles são sagrados pra mim, sabe? Então tem um monte de coisa que eu não abro mão. Por exemplo, uma marca não pode jamais me pedir pra eu fazer uma inserção no meio do programa, porque eu não vou fazer, entendeu? Então os caras já falam, ó, eu não vou fazer. Não tem essa conversa. Não tem a conversa da marca, por exemplo, pagar pra vir uma pessoa. Mesmo que seja uma pessoa famosa. Se eu não quiser e a pessoa também não quiser, eu prefiro não ganhar esse dinheiro. Entendeu? Tem um monte desses dinheiros aí que eu prefiro não ganhar. E tem um monte de marca também que olha pra mim e fala, putz, esse cara conversa, ele não é muito seguro, né? Porque assim, ele conversou com o Lula e com o Bolsonaro. Isso parece... Não sei direito qual que é a linha, pra onde que vai, não sei o quê. E se tiver qualquer problema nesse sentido, acaba não rolando, sabe? Eu entendo. E pra mim tá tranquilo no sentido de que, putz, eu espero que o que a gente está construindo consiga capturar esse valor que foi gerado, entendeu? E nesse sentido tem funcionado. Existem programas que são mais favoritos para as marcas do que o Flow Podcast dentro do grupo, entendeu? Para mim é apenas natural, sabe? Não é uma... fico feliz porque, putz, parece que apostei certo. Eu não acho que tem um tipo de marca que me procura mais e nem um tipo de marca que me procura menos. Eu acho que é mais uma questão de se essas marcas entenderam o que eu tô fazendo, entendeu? Eu até acredito que tem tomadores de decisão nessas marcas aí que nem sabem o que é o Flow Podcast, sabe? Ou confundem com outros programas parecidos e tal. Isso... não sei nem se isso faz diferença. O ponto é que, como esses caras eles não sabem exatamente o que tá rolando, o que eu tô fazendo, eu me torno meio... não é muito seguro. É um sentimento só isso que eu tô te falando, tá? Porque quando eu troco ideia com esses tomadores de decisão, não sei o que, eles passam a entender o que é ou como funciona, isso eu tenho percebido ultimamente que isso destrava muita coisa, sabe? É mais questão do... Putz, eu não sabia disso. Ou, caraca, isso aqui não é a mesma coisa, sabe? Então, não é tão óbvio. Apesar das pessoas, do público saber exatamente o que é e nuances e diferenças, às vezes não é tão óbvio. E eu sinto, inclusive, que a gente está melhorando na forma de comunicar isso para fora. Ultimamente, eu tenho feito eu tenho estado mais disponível para participar de conversas ou reuniões, ou primeiras conversas, ou estar em ambientes que eu vou encontrar pessoas para que eu tenha esse tipo de conversa, que é mostrar e dizer o que é que a gente está fazendo, o que é o Grupo Flow. Eu percebi que não preciso falar apenas na internet, eu preciso estar em outros lugares também, fora das câmeras, para encontrar pessoas e trocar esse tipo de ideia. E tem rolado, e é até impressionante que... Porque quando a gente olha para a internet, assim, e as pessoas sabem o que é esse tipo de programa, e é meio que o conteúdo que está sendo consumido no YouTube hoje em dia, e nas redes sociais de uma forma geral, que tu vai conversar com um cara e ele não sabe do que se trata, entendeu? Isso não é incomum. É um pouco... Nossa, caralho. O cara ainda tá falando de TV, sabe? Ele ainda tá falando de o famoso da TV, entendeu? Então, mas tá mudando. Então, estar presente, trocar essa ideia aí é meio que, putz,
dá uma relaxada e a galera começa a destravar, cara. É impressionante como começa a destravar. Se a gente for pensar em marcas que mais se beneficiariam do mundo digital, primeiro que eu acho que em 2024, se qualquer negócio não está no digital, ele está agindo errado, sabe? Eu tô falando da padaria do bairro, eu tô falando de tudo, sabe? Precisa estar no digital. Marcas que... eu acho que, assim, principalmente as marcas que estão se propondo a trocar ideia com a galera que é jovem, e jovem aqui eu tô falando 35 menos, as marcas que querem falar com esse público, elas têm a obrigação de fazer um trabalho digital bem feito, sabe? Inclusive, experimentando coisas que não experimentaria ou que não faria na TV, sabe? Então, se você, sei lá, você é uma marca de, sei lá, uma cerveja de balada, não estar no digital não faz sentido na minha cabeça, sabe? E não necessariamente patrocinando algo, tá? Eu gosto mais ainda da ideia de contar uma história digital, sabe? Uma história usando um criador, usando sei lá, a comunidade que aquele criador construiu. Porque, como eu te disse, a gente sabe quem que é a nossa comunidade. E a gente sabe com quem a gente se comunica com mais assertividade, né? E existem vários desses aí nos mais diversos nichos, né? Então, às vezes, eu acho que é mais barato e mais eficiente para a marca ir para o digital. É só uma questão de modernização da galera que toma a decisão, eu sinto, sabe? Do cara entender que existe um caminho que tem tudo para ser muito mais eficiente e acaba sendo mais barato. O tamanho que a gente está hoje, cara, às vezes ele dá uma assustadinha, porque se a gente for pensar do ponto de vista de como as coisas funcionam na internet, a gente teve um crescimento, eu diria, natural, normal para a internet. Mas quando você transporta isso para o mundo real, é muito rápido. O que eu quero dizer? A gente sai de 15 pessoas, meio que todo mundo morando na mesma casa, almoçando junto, para 180 pessoas em 1 ano e meio, 2 anos, sabe? Então, para a internet, a gente foi surgindo, foi funcionando, foi orgânico, foi normal, natural, no tempo, mas para o mundo real é meio, caraca, de repente tem uma galera aqui, não sei o que, a gente passa de um faturamento X para um faturamento 10X, então as coisas ficam tomando uma proporção diferente. E, cara, hoje o momento do grupo é justamente esse de como é que a gente se torna mais eficiente, mais profissional, com os objetivos mais claros, com mais responsabilidade no sentido de negócio mesmo, sabe? Porque a nossa galera, quem trouxe a gente até aqui, são os caras que a gente, muito mais por afinidade do que qualquer coisa, a gente se juntou pra fazer um bagulho foda, entendeu? O cara, por exemplo, o Fênix, que tá de frente do Flow Games hoje, ele não tá de frente do Flow Games exatamente porque ele era a melhor escolha como um executivo de um canal de game. Não, ele era um cara que tá com a gente, viu aquilo crescer, participou da criação, não sei o quê, botou uma grana junto com a gente, tá nessa posição fazendo um excelente trabalho. Mas, mas ele tava aqui, não fui no mercado buscar. E agora, a gente tá nessa parada de ir no mercado buscar uns caras, entendeu? Já a chegada da Sara, por exemplo, pra mim é um marco no lance de, olha, a gente tava aqui familiar, meio sem processo, meio funcionando de um jeito meio... comprando coisas, sem nota fiscal, por exemplo, tá ligado? Ou pegando só o mais barato, comprando de um jeito não ótimo, sabe? Agora a gente é uma empresa, meu irmão. Agora a gente tem uma auditoria, inclusive, rolando. Agora a gente tem o SAP no bagulho. Então agora para você comprar uma parada, tem um processo, tem não sei o que e tal. E isso tá sendo um choque para todo mundo, que, na verdade, a fase do choque já tá ficando para trás. Porque é a chegada de uma estrutura que se propõe a profissionalizar e melhorar tudo num ambiente que era familiar. Então, essa chegada aqui encontra um monte de problema que não existiria numa empresa que, por exemplo, se você chega para trabalhar como executivo na Mastercard, como é o caso da Sara,
Ela chega aqui, ela encontra ela mesma fala, é muito mais organizado do que eu esperava, mas tem relações que são, do ponto de vista empresarial, impossíveis, entendeu? Mas essas coisas estão se ajustando. Agora o que a gente tem dessa fase são resquícios só. As coisas estão quase no ponto que tá todo mundo se entendendo legal. Primeiro que não é justo dizer que eu fiz tudo isso sozinho. Lá no começo mesmo, tava eu, o Monark e o Jean, e assim, as decisões eram sempre em comitê, sabe? Já tirei para o ímpar muitas vezes, já joguei moeda muitas vezes para decidir as coisas. Especialmente, e nesses casos era quando a gente tinha 2 caminhos possíveis e os 2 são legais, sabe? Os 2 são legais. Então, eu quero um, o Monark quer outro, joga a moeda aí, vamos ver qual que a gente vai, sabe? Rolou algumas vezes essa parada. E, cara, a gente tem hoje, eu sou a cara da coisa, eu sou a cabeça da coisa. Então, eu tenho uma visão de como é que a gente vai fazer a parada. Mas eu não tenho o conhecimento que o Geiger tem, por exemplo. Porque, assim, você fala da Sarah, mas antes da Sarah, lá em 2021, eu acho, o Geiger chegou meio despretensiosamente, assim. Ele chegou, na verdade, para trocar uma ideia que ele queria fazer um programa que hoje virou o Flow SA, inclusive, junto com um parceiro dele e tal. A gente trocou uma ideia. Ele, tô no sabático, tava na Uber, tava na PG, sei lá onde. Acho que eu posso ajudar vocês aqui, não sei o quê, organizar as paradas e tal. E aí virou... E aí ele chegou um executivo na parada, nesse momento, tá ligado? E aí foi ali que a gente começou a organizar as paradas, setorizar, delegar, não sei o quê, contratar. E caramba, a gente não tem pessoas para fazer o financeiro. O cara que chegou para ser o financeiro fez o próprio contrato, para ter uma ideia. A gente não tinha os caras que faziam isso. Era tudo os brother, entendeu? E aí, então, esse lance de se tornar mais empresa mesmo coincide com o lance da chegada de um executivo, que é o Geiger. Então, com essa nova visão, a gente começa a enxergar novas possibilidades. E a gente começa a enxergar novos caminhos também. E a possibilidade de se tornar o que a gente virou e, assim, coisas pra frente. Como... sei lá, até a própria Flow House é uma parada que, no começo, eu só queria fazer meu podcast, entendeu? E aí, cara, olhando que existe todo esse mercado e, putz, dá pra gente empreender, dá pra gente fazer um bagulho sensacional aqui que não precisa mesmo ser guiado pela grana, sabe? A gente consegue fazer... A gente já fez até agora, então a gente não precisa fazer... A gente pode fazer um bagulho sensacional, com um objetivo mesmo, que não é não só, tipo, o objetivo número 3 ou 4 é ficar rico. Tá ligado? Dá pra gente fazer isso sendo uma galera maneira. Então, isso acaba conquistando as pessoas. Porque, assim, tem uma galera que podia ter em outro lugar, sabe? Mas é que aqui é sensacional. Dá pra o cara fazer um troço maneiro de verdade, sabe? Tem impacto de verdade e não é sobre ficar mais rico. E é mais ou menos nesse contexto que a gente convence a Sarah a vir pra cá, sabe? E ela tem se provado uma... não é nem profissional, cara, mas é uma... Então, como é que eu vou falar isso, cara? Porque, sei lá, outra palavra na minha cabeça é aquisição, mas também não é aquisição. Ela chega pra trabalhar com a gente e se encaixou. Ela chega ainda um monte de ruído nas palavras dela. Eu me sentia numa floresta e eu sou a presa. Eu não sei o que tem risco de dar cancelamento, por exemplo. Sabe? Eu era outra parada. Eu tava na Mastercard. Lá a parada é diferente, sabe? E aí, mas já tá, sabe, as coisas funcionando e vendo ela defendendo a gente com propriedade quando ela vai conversar com as pessoas, sabe? Então, ela já é o brother também, entendeu? A atribuição principal deles bom, a gente teve uma conversa, eles entenderam qual que é o objetivo do Flow, onde é que o Flow quer chegar, por que o Flow quer chegar e tudo mais. E ela faz parte desse caminho porque ela tem um conjunto de habilidades que a gente não tinha. Por exemplo, ela conhece todo mundo que a gente precisa. E é meio assustador. Por exemplo, a gente estava outro dia conversando de... Putz, cara, se existisse uma conversa com uma empresa X, a gente conseguiria destravar isso aqui. Ela,
A CEO lá é minha amiga, a gente vai tomar um café quinta-feira, sabe? Por exemplo. O fato dela ter sido executiva há 20 anos ajuda pra caramba, né? E a história dela em empresas de porte, assim, parrudas, e entender, já estar familiarizada com a coisa mais profissional, eu vou chamar aqui de extremamente profissional, ajuda a gente a dar essa puxada na cordinha de, gente, vamos ser mais profissional. Não é pra virar Mastercard, entendeu? Mas vamos tornar isso aqui mais eficiente, sabe? Vamos ter um pouco mais de responsa na hora da gente tornar a coisa foda. Não que a galera não tenha, porque, inclusive, já tá mais do que provado pra mim que todo mundo tá aqui porque realmente acredita no que a gente tá fazendo, sabe? Já foi provado isso infinitas vezes ao longo do tempo. Não é nenhuma questão mais. Mas essa galera precisa se ligar que, putz, dava pra gente ser melhor, sabe? Então, a Sara ajuda muito nesse... Dá pra gente ser melhor, dá pra gente pensar um pouco aqui, ó. Eu sei que vocês estão confortáveis aqui, vamos ficar um pouco desconfortável pra gente... Putz, porque essa é a história da humanidade, né? Então... Olha, a chegada do Carlos Tramontina no Flow News, não é nem a chegada dele ele faz parte da concepção da coisa, tá? Antes de conhecer o Tramonta, eu já trocava uma ideia há mó tempão atrás sei lá, com o Monarca, com o Jean, sobre... Pô, a gente podia ter uma parada, um conteúdo que a gente fala sobre o que tá rolando, né? Tipo, coloca uma bancadinha e a gente comenta aí, sei lá. Mas nunca fui pra frente que a gente não era exatamente o que a gente queria fazer, tá ligado? E tem isso na parada aqui, no jogo da criação de conteúdo, que você só... Isso é uma parada importante, que só dá certo o bagulho que tu realmente se importa. Porque assim, se não tiver ninguém que se importa, por exemplo, com ciência sem fim, não basta eu querer fazer, entendeu? O cara precisa se importar. Infelizmente, a gente tem esses caras que se importam. E aí, no pulo aí uns vários meses, e eu conheço o Tramonta, e no papo ele tava mesmo querendo fazer uma parada com a internet. E a gente troca uma ideia ali, pô, então vamos fazer... Ó, eu queria fazer essa parada aqui, mas, puta, eu não me importo tanto. Tu se importa, pô, vamos fazer uma parada legal junto e tal. Pensamos em outros nomes e tal, pensamos em como ia ser a grade. E o Tramonta, cara, com certeza ele me empresta toda a carreira dele, a credibilidade de toda a carreira dele, né? Lá no Flow News. Então, pra mim, ter um Flow News, uma parada que carrega a minha marca e a cara do Tramonta, é um pé na porta, é uma parada... Putz, a gente tá falando... isso aqui é sério, tá? Ó, tá todo mundo... Isso aqui é sério. Tá vendo que é sério? Não é uns caras aí da internet fazendo um troço sem pé nem cabeça só porque eles são malucos. Não. Tá aqui, tem um Tramonta encabeçando a parada, que é sócio da parada e tá por dentro. Entendeu? Então faz toda a diferença. E aquele lance que eu te falei antes, que... Putz, aqui é legal, cara. O Tramonta... Tu acha que ele não curte? Ele fala pra mim toda hora, sou felizão de eu poder fazer a parada. Putz, do jeito que eu acredito. Não é que eu não fazia antes, mas é que aqui sou eu. É a minha cara, sou eu que tô de frente, é eu que manobro. Entendeu? Porra, não é gostoso? Eu ia querer ter um negocinho assim que eu manobro também e, putz, dá certo, bom demais. E nesse sentido de trazer uma segurança pro grupo Flow, sim. Eu acho que solidifica, ajuda a construir a relevância da parada. Mas não sei se tem um impacto direto, se é disso que a gente está falando, de chegada de publicidade no Flow Podcast. O Flow Podcast, ele faz parte do grupo, mas não é... às vezes não é a escolha óbvia. E beleza, porque não era para ser mesmo. A gente tem um monte de conteúdo para se encaixar no que for necessário às vezes, sabe? Então, vamos dizer que uma marca quer criar um conteúdo dela, quer criar um canal, quer não sei o quê. Se quiser trocar ideia, a gente faz também, entendeu? Trocando a ideia aí, dependendo de como é. Pra mim é muito importante alinhar as expectativas, deixar tudo bem claro. Porque, por exemplo, você quer que eu crie o conteúdo ou você quer que, como grupo, você quer que o grupo crie o conteúdo para você ou você quer que eu execute as suas ideias? Porque isso é diferente, né? Porque assim, eu posso não ter certeza... Eu não tenho certeza do que dá certo na internet, mas eu tenho certeza do que tem coisa que eu tenho certeza que vai dar errado. Então, esse tipo de conversa precisa estar legal. Porque às vezes o cara quer um troço institucionalzão que eu sei que não vai dar certo,
Mas ele quer, então beleza. Eu vou te falar umas coisas sobre isso, sobre escolhas que a gente faz, que talvez não sejam o que você está acostumado a ouvir. A gente já recusou gente aqui, marcas aqui, porque a gente achou feio. E o cara não queria deixar a gente arrumar o lower third, por exemplo. Tá ligado? Não, cara, quando eu te falei que o episódio numerado do Flow Podcast é sagrado, é sagrado no nível de não passa coisa feia nesse programa aqui, tá ligado? Tem um cara, o Jean, por exemplo, uma das principais atribuições dele é cuidar pro troço ser lindo, sabe? Então, assim, puta, é muito feia essa marca aí, mano. Não quero, não. Pô, ou então, não vou passar esse lower third feio assim, pô. E se a gente fizer e o cara não aprovar, não vai ter. Já rolou também. Já teve de... Cara, mas assim, isso é só... pequeno, rolou uma vez isso daí. O que geralmente trava a negociação é impor algo que é sagrado e não vou mexer no Flow Podcast. Tipo, eu não vou trazer um cara aqui porque você quer. Eu não vou deixar de trazer um cara aqui porque você quer. Eu já perdi patrocínio aí de 1 milhão porque eu trouxe um cara e eu falei que eu ia trazer o cara e acabou, pô. Entendeu? Não tem essa. E com isso eu dificulto o trabalho da galera. Mas tem um grupo aí, entendeu? Bota dinheiro ali no Vênus, então. Bota no Ciência Sem Fim, tá tranquilo. Eu não posso... Senão eu vou matar a razão pela qual você quer pôr o dinheiro aqui, pô. Mas eles não conseguem entender isso. Então, se virar... Se eu começar a vender o lugar na minha mesa, tu vai querer mesmo botar dinheiro aqui? Entendeu? Não vai, pô. Porque eu perco o que eu construí. É a mesma coisa que... O dia que eu fizer isso, o programa não é mais... não é mais pelo programa. É sobre ganhar grana. Entendeu? Então, as escolhas são sempre assim. Não é nem uma questão de escolha, é mais uma questão de ajuste que acontece. Que aí, família, eu não faço isso aí, não. Isso aí não vai rolar. Vamos fazer outra coisa? Ó, eu crio uma história pra você dentro de um outro conteúdo que eu vou soltar no canal do Flow. Eu vou participar, eu vou fazer, eu vou escrever pra você. Eu vou fazer tudo, tá? Mas no episódio numerado, não. Não vamos fazer isso no episódio numerado, não. Vamos fazer em qualquer lugar, menos aqui, tá bom? Aí troca essa ideia justa, não sei o quê. E fica um troço mais legal, pô. Porque eu consigo contar uma história. Não é diferente de eu dar um speech no começo ali. Porque é o máximo que eu consigo fazer, cara. Porque eu não vou parar o meu episódio e colocar o meu convidado numa situação que ele tem que falar da tua marca, por exemplo. Tá ligado? A menos que tu tenha combinado com ele e, sei lá, tu deu uma grana pra ele, não sei o quê. Agora, do nada, eu não posso prometer isso pra uma marca. Entendeu? Eu não posso prometer pra uma marca que o meu convidado vai tomar a bebida que eu coloquei ali. Eu não posso prometer isso. É muito. Entendeu? Então, geralmente esse tipo de ajuste. Não tem... Escolha não é uma boa palavra. Já rolou o cara, ele não queria que eu falasse nem da marca, não. Ele só queria que eu levantasse um assunto. Tá ligado? Aí eu, não vou, né? Prefiro falar da marca, porra. Porque aí eu tô meio que fazendo PR pra tu, né? Não. Então, tem essas coisas aí de vez em quando. Mas quando é feio, não dá, cara. Porque pode, cara. Porque, porra, é o Flow Podcast, cara. Todo respeito, pô. Eu não sei se eu sou workaholic, cara, mas é que eu tenho uma ligação com essa parada aqui que ela é meio... Ela é quase de pai e filho. É estranho de explicar, porque eu só penso no Flow Podcast. É só nisso que eu penso o tempo inteiro. Toda hora eu tô pensando em como eu deixo isso melhor, sabe? Aí nisso vem um monte de crise existencial. Cara, será que eu sou bom o suficiente pra fazer isso? Do tanto que eu me importo com a parada, sabe? Então, pra mim, se eu tô longe daqui, eu não consigo entrar no carro e vir aqui, por qualquer razão, eu começo a ficar esquisito. Eu tilto, putz, caraca, cara, tô longe, tá esquisito e tal. Mas como eu moro pertinho, ficar em casa pra mim é tranquilo, entendeu? Talvez tenha a ver com workaholic, mas porque eu nem tô vendo um trabalho. Eu tô vendo meu filho. Eu tô vendo... É uma relação diferente, não é ganhar dinheiro, tá ligado? Eu não tô... Assim, felizmente o meu filho, eu nem penso em dinheiro, entendeu? Quando minhas contas estão pagas, entendeu? Eu também não sou gastão, então facilita muito, né? Eu ando de bermuda de chinelo, facilita um pouco, né? Mas, pô, minhas contas estão pagas. Então, cara, eu realmente só tô pensando em fazer isso aqui uma parada melhor.
E me desconectar disso é meio que desconectar da minha vida um pouco, sabe? O outro pedaço, que é minha mulher e minhas filhas, elas meio que estão ligadas a esse aqui também. Vira e mexe, minhas filhas estão aqui, minha mulher trabalha comigo, entendeu? Eu chego em casa, eu evito falar de trabalho justamente porque transforma em trabalho o que eu realmente me propus a fazer. O que eu realmente me propus a fazer é esse programa, pô. Tá ligado? Isso foi o que eu realmente disse que eu ia fazer. As outras paradas de virar empresa, gerir gente, não sei o que e tal, isso é acessório que eu resolvo no resto do dia, entendeu? O Flow Podcast é outra coisa. Então é esquisito, porque pra mim é separado, entendeu? Eu tô trabalhando quando eu tô numa reunião, quando eu tô numa entrevista. Quando eu tô no Flow Podcast, eu tô... Porra, eu tô sendo eu, conversando com um cara. Pra mim é diferente, eu não vejo... Não tem, puta merda, tem que ir lá no Flow. Por mais que às vezes quando eu não tô aqui, eu fico, putz, eu queria ficar em casa, mano. Ficar uma semana em casa. Ia ser bom, né? Relaxar, só dormir, pá, não sei o quê. Mas quando eu tô aqui, quando eu vou ver, eu já tô aqui às 5 horas, pô, trocando ideia com o cara ao vivo, entendeu?